Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu tenho aqui alguns dados pré-estabelecidos. Nome do protagonista, antagonista, tal. É mais nome, porque nome eu não consigo criar assim do nada. Os nomes eu peguei do expediente de uma revista qualquer, juntei um nome com sobrenome e fiz. A história vai ser assim. O nosso protagonista se chama Robson Carvalho. Ele é filho de um deputado federal. Ele se formou na faculdade, acabou de terminar a faculdade e decidiu começar a ingressar na carreira política, igual o pai dele. Ele é um cara que tem muito orgulho da carreira política do pai, tem muito orgulho do partido político do pai, né? Da história de luta do partido dele. E ele começa apadrinhado, né? É óbvio, e vai para uma subprefeitura num bairro de Zona Leste. Nesse bairro de Zona Leste, ele se confronta com um choque cultural por, né, a vida toda dele, apesar dele ter estudado para ser político, ele ainda assim nunca tinha visto a realidade dessas diferenças, né? Ele só tinha visto nos livros, sei lá, no telejornal, nas revistas periódicas, semanais, e ele nunca tinha visto pessoalmente a Zona Leste, a não ser em comício. Então, quando ele se confronta com aquela realidade, as pessoas tendo que viver com salário mínimo, passando necessidade, dificuldades, a favela, e descobrindo que as pessoas não são aquilo que se pinta em campanha política, que é a pessoazinha simples da periferia, ou sei lá, o criminoso da periferia, ou os pobres coitados que vivem na periferia. Ele consegue finalmente conhecer uma periferia real. Para ele, que viveu sempre numa família rica, abastada, é uma experiência nova, uma coisa dura para ele. Ele conhece uma menina que se chama Patrícia. Patrícia, eu esqueci de botar um sobrenome. Acho que era Monteiro. Patrícia Monteiro, que é uma menina da região e que trabalha na subprefeitura onde ele virou subprefeito. Patrícia é charmosa, é piriguete, rola um interessezinho romântico e tal, e ela acaba sendo a menina que vai apresentar a Zona Leste pro Robson. Robson primeiro tem uma certa distância do povo por causa do choque que ele sofre, e depois por causa do preconceito também do próprio povo, que vê ele como uma figura estranha, né? Sei lá, né? Um cara que viveu outra vida. Então eles já tem aquela distância que as pessoas dão. Essa distância continua apesar da Patrícia introduzindo ele ao povo. Inclusive a um líder social que seria eu também não coloquei sobrenome, vamos ver, Marcel Romero. Esse líder político, ele tem família, é um homem bom, que ele tem uma ONG na favela local. O povo acredita muito nele, ele tem moral até entre os traficantes, os criminosos da região. Existe uma certa paz velada, mas também existe disputa de criminosos, né? Por um acaso, numa guerra entre gangues, acontece alguma coisa lá e parece que vai dar tudo errado, só que finalmente o Robson tem a deixa para ele mostrar que vai fazer um negócio legal lá na cidade. Pega o telefone e liga pro tio dele, que não é um tio de verdade, é um amigo do pai que por um acaso está na Superintendência de Segurança do Estado. Ele liga lá e fala: ô tio, me dá uma mão aqui que o negócio tá feio, tá cheio de traficantes, tá um atirando no outro, o negócio não dá, né? Em 1 hora tem polícia pra tudo quanto é lado. A paz
volta à Zona Leste. Robson de repente vira herói. O povo em si começa a agradecer ele e a aceitar ele. Ele finalmente se torna um com o povo da sua subprefeitura. Sei lá, ele tá andando na rua e o pessoal cumprimenta ele, ele passa na frente de um boteco, os caras chamam, vamos tomar uma cervejinha. Ainda tem um ou outro que tem um pé atrás com ele, mas no geral todo mundo pelo menos aceita ele. Robson continua tendo grandes experiências com essa cultura da periferia. Tem até um climazinho romântico entre ele e a Patrícia, né? Sim, parece que eles se importam mais um com o outro. Só que tudo muda quando ele volta pro gabinete e recebe uma ligação. A ligação é do deputado Carvalho, o pai do Robson. Meu filho, bom trabalho. Eu vi que o povo tá do seu lado. É assim mesmo. O povo tem que ficar sempre do seu lado, que assim eles vão votar em você. Meu pai tá orgulhoso de mim. Que bom, tô fazendo um bom trabalho. Aí o deputado Carvalho já muda um pouquinho o papo, né? Então, vamos fazer o seguinte: aproveita essa sua popularidade, controla o povo aí, porque dia tal a gente vai derrubar todos os barracos da favela. Peraí, que favela? Aquela favela perto do lugar onde a gente está construindo o estádio do Salmos. Não pode ser Corinthians. A gente vai destruir lá aquela favela. Então faz o seguinte: controla o povo aí, que vai ser rápido. Em um dia a gente derruba tudo. A mídia já tá no nosso papo, eles não vão noticiar nada. Peraí, pai. O pessoal da Zona Leste, isso daqui não é ordem minha, é ordem do partido. Tem muito mais interesse, tem um monte de gente pensando nisso. Então, ordem dada, ordem cumprida. Fala, não, mas sem mais nem menos. Começa o dilema. O Robson fica pensando, pô, eu obedeço meu partido, eu obedeço meu pai, minha família, o meu passado, ou eu faço o que eu considero certo, o que eu acho que é o ideal a se fazer. Será que essas pessoas de bem que moram aqui merecem perder a casa? Será que eu tenho que baixar a cabeça e ser leal ao meu partido, mesmo sabendo que eu tô fazendo a coisa errada? Robson então pensa um pouco, ele acaba se decidindo. Não, eu vou lutar. Robson começa a fazer o plano dele. Para começar, ele sabe que a mídia já está comprada. As grandes redes de TV não vão aparecer, não vão falar nada, as revistas também não vão falar nada, nem os jornais e nem ninguém. A mídia tá muda. Então, o que ele pode fazer é tornar aquilo lá grande o suficiente para eles serem obrigados a ver, a enxergar, a fazer alguma coisa. Durante a semana, policiais ajudam, controlam, né, a população, enquanto um grupo da prefeitura vai marcando X nas casas da favela. Robson junta o povo e explica a situação. Ele fala que ele vai lutar junto com eles. Eles fazem um cordão humano em volta da favela com todo o povo lá da região. Gente que mora ou que não mora na favela, gente que mora ou não mora perto do estádio, que vai ou não perder a casa pra, sei lá, ter um estacionamento do lado de um estádio construído com dinheiro da corrupção. Todo mundo cerca a favela e decide ficar lá e não deixar demolirem a favela. A polícia chega no dia, tropa de choque, todo mundo armado com aquelas escopetas com bala de borracha e granadas de gás. Eles estão lá, escudinho na mão e os tratores atrás. Robson decide lutar. Ele começa a falar sem violência, sabe? Começam a cantar
não tire nossas casas, né? Levantam faixas. E aí o telefone do Robson toca. Deputado Carvalho. Filho, o que é que você tá fazendo? Como assim você tá indo contra a polícia? Eu não falei? Ordem dada, ordem cumprida. Você tem que fazer o que é certo. A gente não vai tirar a casa de gente que precisa, de gente que mora aqui há 40 anos. Filho, você não sabe o que você tá falando. Vai cair muito dinheiro desse negócio e algum vai pingar pra você também. Não se preocupe. Se cair pra mim, cai pra você. Não é dinheiro, pai. A ideologia do nosso partido era defender os ideais do povo. Era sei lá. A gente cria Bolsa Família, mas destrói a casa deles. Isso não é certo. Filho, você sabe muito bem o que você tá fazendo. Eu te dou 5 minutos. Sai daí. Volta pro seu gabinete. Fala pro povo que você precisa resolver alguma coisa. Muito normal, você não vai perder o apoio deles. Você ainda vai se candidatar. Exatos 5 minutos depois, uma bomba de gás cai no meio do povo. O pessoal começa a tossir, a chorar e a gritar. Aquela baderna, aquele caos, todo mundo fugindo. Robson se levanta com as mãos pra cima, sem violência. Aí um policial com uma 12 apontada na cara do Robson, né, pronto pra atirar. Na última hora, o Marcel aparece. Ele entra na frente, toma um tiro a queima-roupa, mesmo bala de borracha, queima-roupa na cara, morte instantânea. O Marcel cai no chão. O Robson, a única coisa que pode fazer é segurar o Marcel. E ele vê o povo todo descontrolado. Começa a voar pau, pedra, queimam um ônibus. Mas no final das contas a polícia controla tudo. E a notícia que aparece no Jornal da Noite é: o povo reage com violência à polícia. Ninguém fala sobre casas demolidas. Ninguém fala sobre violência policial, ninguém fala sobre nada. E o povo que mora longe da periferia acha que esse pessoal é tudo um bando de vândalo e acaba por aí. Mas para Robson não. Robson viu tudo dar errado, mas é um novo começo para ele. Ele sai de casa e vai morar na Zona Leste. Ele abandona a família dele, abandona o passado dele, abandona o partido dele e entra no Pelua. Acaba sendo isso a história. Roteiro? Ó, quem acha que eu fiz um puta roteiro, uma página por minuto, aquele camalhaço, eu usei 3 folhas sulfite, escrito grande. Um tá a relação dos personagens, o outro tá os plot points, 4 plot points, e o outro uma ideia de título. Tive que trocar de roupa aqui, coisa, porque passou alguns dias, eu senti necessidade de fazer esse complemento. Todo esse meu argumento foi para falar sobre como é feito o roteiro de filmes assim como Pocahontas, Dança com Lobos, Avatar, Last Samurai, que são todos baseados em uma mesma estrutura de roteiro. O que seria essa estrutura de roteiro? São esses 4 plot points. Soldado em terra estranha se une aos nativos, se apaixona por mulher nativa, lidera a batalha contra seu antigo exército. Esses 4 fatores acabam criando uma história que funciona, que emociona um público, mas que de certa forma acaba sendo covarde, porque ela não está criando nada, sabe? Não é uma história nova. No mundo tem várias coisas que você pode reutilizar a mesma forma, tipo receita de bolo, mas uma história, uma narrativa. Ultimamente tem essa onda de remakes. Remake
de uma certa forma já é covarde por ter que se aproveitar de um nome famoso para poder fazer sucesso, ao invés de tentar levantar uma história do nada, né? Além de tudo, se esse remake é praticamente a mesma história, o roteirista acaba sendo só um maquiador que coloca um pouquinho mais de batom na história para parecer mais sexy, mais chamativo. Mas fora isso, a experiência do espectador, que é o que importa no final das contas, acaba sendo a mesma. E isso é um grande problema, porque qual o interesse em você ver a mesma história milhões de vezes? Na música, existe uma fórmula, uma sequência de acordes que acaba sendo bem agradável aos ouvidos. Não por acaso, existem vários hits que seguem esse mesmo ritmo. O Pirula, no canal dele, explica bem como funciona esse tipo de música. Ele explica bem como funciona esse tipo de música. Então veja o vídeo dele se quiserem mais informação. Da mesma forma que a música pode ser manipulada para fazer você se sentir bem, um roteiro também. Na verdade, um bom roteirista tem que saber não digo manipular, mas te criar sensações. Então, se existe uma fórmula para controlar as suas emoções de uma forma fácil, não teria nada de errado. Trabalho criativo, a ética do trabalho criativo é você criar alguma coisa. E depois do momento que você descobre que existe uma fórmula e que você pode explorar ela e causar o mesmo efeito sempre, quando você quiser, acaba sendo, né, engessante. A indústria vai ficar travada nisso. Por isso, o mais interessante nesse caso é você, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente, mesmo dentro da mesma proposta. Imagina se Avatar, mesmo tendo a mesma proposta de Dança com Lobos, tivesse um pouquinho de diferença entre os 4 pontos. Soldado em terra estranha, se une aos nativos, se apaixona por mulher nativa, lidera a batalha contra seu antigo exército. Será que não tem como variar isso daqui? Se você quer contar uma história parecida com a outra, é bom pensar 2 vezes e de repente fazer uma outra coisa. Pra que contar uma história que já foi contada? Para fazer um roteiro desses funcionar, você só precisa ter em mente esses 4 plot points, sei lá, criar o básico. No meu caso, eu fiz isso daqui. Decidi o nome do protagonista, do antagonista, da heroína, da figura líder carismático e um cenário, uma mensagem que você quer passar. No meu caso, o protagonista é o Robson, o antagonista é o pai do Robson, a heroína é Patrícia e a figura líder carismático é o Marcel. Aí o cenário, por que o cenário é importante você definir? Porque esse tipo de roteiro depende muito da criatividade da sua criação de cenário e da mensagem que você quer passar. No caso de Avatar, a mensagem era aquela mensagem ecológica e o cenário era aquele mundo fantástico. No meu caso, o cenário é a periferia e a mensagem é a injustiça social. De uma forma ou de outra funciona. É formulaico. Dá pra fazer isso pensando na hora. Sei lá, você acaba não tendo surpresa. Principalmente depois que eu dei uma de Mr. M e contei o segredo por trás da mágica. Depois que você descobre isso, ninguém mais consegue assistir esses negócios e se impressionar. Tá certo, de vez pode ser, sei lá, mancada minha acabar com a mágica, mas também é mancada deles se ancorarem numa mágica falha, onde por ética você deveria ser criativo. Se o seu trabalho é ser criativo e você é formulaico, eu acho que você está fazendo alguma coisa errada. E é exatamente esse o ponto. Existem coincidências, existem, sei lá, formas não intencionais de você fazer esse mesmo roteiro, mas no caso de, sei lá, a indústria de Hollywood ou de uma indústria grande como a de animação japonesa, não tem como dizer que foi por acaso
são pessoas estudadas, pessoas que conhecem de roteiro mais do que eu, mais do que uma pessoa comum. Então é óbvio que passou pelo menos na mão de 10 ou 20 pessoas que sabem que isso é uma fórmula e que vai funcionar, independente de ser bom ou ser ruim. No caso, aqui pro canal, o assunto é o Suicide no Gargantia, que também usa a mesma estrutura de roteiro. Suicide no Gargantia não é um anime ruim, não é uma história ruim, mas é essa mesma história. É o It's My Life, é o Ai Se Eu Te Pego, é o Tears of the Dragon, ou sei lá, é uma fórmula que torna tudo igual, todos os hits parecidos. O que eu acho disso? Estar envolvido em um trabalho criativo envolve você correr alguns riscos, porque a criatividade é isso, é acerto e erro, é você tentar coisas novas. Então, o meu grande problema com isso é o dilema ético atrás disso, porque seria justo você fazer um roteiro desses, sustentar o mercado contando a mesma história diversas vezes para as pessoas? Será que isso mais para o futuro não acaba estragando o mercado, fazendo as pessoas se desinteressarem pelos roteiros em si, tipo, pelo cinema, pela TV? Será que não é isso que acaba causando o grande problema das pessoas em assistir filmes hoje em dia? Você não vê nada corajoso. Quando você vê algo corajoso, acaba sendo uma coisa rara e sei lá. Será que o mercado criativo precisa ter um Ai Se Eu Te Pego por temporada, por sei lá, por ano, um por ano, pra oxigenar o mercado, para colocar dinheiro no mercado? De repente até precise, né? Mas eu vejo por outro lado, eu vejo isso como exatamente o oposto. Ele cria sucessos momentâneos, mas no final das contas acaba criando uma impressão inconsciente nas pessoas de que não vai ter surpresa, de que você nunca vai sentir aquela sensação de conhecer uma coisa nova quando você estiver vendo uma história, quando você estiver ouvindo uma música. E essa descoberta que você vai perdendo aos poucos é que acaba deixando as pessoas mais cínicas em relação ao cinema, aos animes, mangás e até, é claro, a música. Nada é novo, 100% novo, mas arriscar um pouco faz parte de se estar no mercado criativo, de se estar ganhando salário ou, sei lá, vivendo de ser criativo. Então, eu acho que as pessoas têm que correr um pouquinho de risco e continuar criando coisas novas e surpreendendo as pessoas e, sei lá, eu acho que é essa a mágica do cinema, é essa a mágica de se contar uma boa história, porque quando a mágica pode ser destruída simplesmente você contando como ela é feita, eu acho que ela não é uma mágica, ela é uma ilusão. E é por isso que a gente parou de chamar de mágica o que você faz em palco e a gente chama de ilusionismo, porque aquilo lá é só uma brincadeira com a sua cabeça, não é mágica de verdade. Bem, então é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se você não curtiu, pode dar um joinha invertido. Se você quiser dar sua opinião, manda um comentário pra mim, manda um comentário no blog, manda um comentário aqui no YouTube. Eu vou responder. E apesar de esse ser um vídeo especial, sempre que possível eu vou tentar fazer alguns vídeos nesse formato. Então se você tiver alguma sugestão, manda pra mim que eu vou tentar fazer. Um abraço e até a próxima.